Boa tarde a todos. Eu sou o David Monteiro. Estamos aqui em mais um CS Lewis Talk que recebe. Hoje vamos receber a professora e também doutora e tradutora e escritora, a professora Gabriele Gregersen. Isso. Consegui falar certo? Falou. Gabriele, muito obrigado pela sua disposição, tá? Ficamos bastante felizes. O nosso grupo é um grupo de estudos independente da obra do Lewis, e é muito bom ter você, né, pessoas como você, nos agraciando, hein, com a sua presença para falar de alguém a quem você tem se dedicado há muitos anos, né, de estudos, tradução. Isso nos deixa muito felizes. Pessoal, hoje vamos ter a palestra, que também é um artigo, né, Gabriele? E pode ver que eu imprimi e tem um monte de anotações, muito rico mesmo, ó, bastante rabiscado. O tema me interessa muito, né, sobre educação, imaginação, literatura, teologia cristã e C.S. Lewis. Interessa muitas outras pessoas, né, também. Então, somos gratos desde já. Pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação da Gabriele, tá? Para muitos aqui, eu acho que nem precisa de apresentação, né? São amigos de longa data. Mas vou fazer uma breve apresentação e depois vou passar a palavra para a Gabriele e no final ela vai dar a fala dela, né? E no final vamos ter um momento de conversa, né? Trocar ideia, fazer perguntas. Prometo me conter, né? E deixar as pessoas falarem mais. Pessoal, a Gabriele é formada em pedagogia pela USP, né? Teologia pela FTSA e está cursando no momento, né? Letras, inglês na Unicesumar, tem mestrado e doutorado em educação pela USP, especialização em educação à distância pela SAB e doutorado em estudos de tradução pela UFSC e tem pós-doutorado em história pelo IA da USP. O seu primeiro doutorado foi sobre o C.S. Lewis e o segundo sobre a Dorothy Sayers. E tem se dedicado a mais de 20 anos, né? Tem mais de 20 anos de experiência na docência e gestão acadêmica, principalmente na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na Faculdade Teológica Sul-Americana. 35 anos de experiência na tradução do inglês e do alemão, com mais de 45 títulos traduzidos. Atualmente é professora da Faculdade Presbiteriana Gammon, é assim que fala? Gammon, e autora de 10 livros, entre eles O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e a Bíblia, e o Outro Nome de Aslan, em coautoria. E os Incliques, também com autoria. Tem um site voltado para o C.S. Lewis, né, o cslewis.com.br, e dá palestras sobre temas ligados a esse autor por todo o Brasil, e faz parte da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O primeiro livro que eu li da Gabriele foi a Antropologia Filosófica em Um Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que saiu pela Mackenzie, e eu encontrei na UFMS há muitos anos atrás, e é um belo livro, é um livro muito interessante, né? Gabriele, eu vou colocar aqui a sua apresentação, tá? E passo a palavra para a Gabriele. Muito obrigado mais uma vez. É isso. Prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com esse pessoal todo interessado em C.S. Lewis. Bom, Irrigando Desertos, Educação e Imaginação em C.S. Lewis. Primeiro, vamos falar sobre C.S. Lewis. Quem foi C.S. Lewis? Para quem não conhece, ele foi um irlandês de família protestante, nascido no final do século XIX, 1898,
crítico literário e professor de literatura inglesa em Oxford e literatura medieval e renascentista em Cambridge, reconhecido como o mais popular defensor da fé do século XX. Muitos evangelistas foram convertidos através das leituras de C.S. Lewis, e ele diz que é um dos autores mais citados aos domingos nas pregações pelas igrejas pelo mundo. Pode continuar. Ele é autor de vários livros, como As Crônicas de Nárnia, Os Quatro Amores, Surpreendido pela Alegria, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples, O Problema do Sofrimento, Milagres, O Regresso do Peregrino, Longe do Planeta Silencioso, Oração, Cartas a Malcolm e Surpreendido pela Alegria e vários outros títulos. Ele fez sucesso não só no meio cristão, como no meio secular, com títulos sobre como a imagem descartada e a alegoria do amor, que eu traduzi pela Realizações. Para expressar sua alegria em Cristo, Lewis optou pela literatura infanto-juvenil e escreveu 7 volumes das Crônicas de Nárnia, entre 1950 e 56. 3 histórias já foram lançadas em filme em todo o mundo. Para quem só o conhece pelos filmes, muita gente não associa o Nárnia e Aslan a nada cristão, ou associa a coisas diabólicas, já que aparece feiticeira, duendes e coisa e tal. Então, há um desconhecimento, para não dizer ignorância, muito grande em relação a ele ainda no mundo. Pode continuar. Casou-se aos 58 anos com a escritora, novelista e crítica cinematográfica Joy Davidman, judia-americana que havia experimentado uma mudança do ateísmo para o cristianismo, por influência dos livros de Lewis. Ficou viúva aos 62 anos, morreu 3 anos depois, 3 dias antes de completar 65 anos. E essa história do romance do Lewis com a Joy Davidman foi cinematografizado com Anthony Hopkins fazendo o papel do C.S. Lewis no filme Terra das Sombras, Shadowlands. E ela, primeiro eles tiveram um casamento civil, porque ela veio à Inglaterra para morar na Inglaterra, mas como ela tinha um passado no meio comunista, ela tinha que casar com um cidadão inglês para poder ter o visto de permanência. Então, o Lewis aceitou, mas nesse meio tempo ele se apaixonou por ela e eles acabaram fazendo uma cerimônia religiosa e ela já sabendo que estava com câncer e em fase terminal. Então, esse drama virou filme e fez muito sucesso na época, e até hoje faz. Pode continuar? Então, um site que eu acessei sugere que se comece a leitura da vasta obra do Lewis pelo Abolition of Man, Abolição do Homem, que é um livreto fininho e que trata de educação, para depois passar para o cristianismo puro e simples e depois o grande abismo, milagres e o problema do sofrimento. Mas começa com a abolição do homem. Pode continuar. Pode continuar. A abolição do homem tem uma frase que é central, que diz que a tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. E a que deserto que ele estava se referindo? Provavelmente ao deserto da educação que ele teve na sua própria infância, porque depois que a mãe dele morreu, que marcou negativamente o percurso dele com o cristianismo, ele resolveu
o pai dele resolveu colocá-lo em escolas internatos. E a experiência dele, escolas experimentais, a experiência dele foi muito negativa nessas escolas, porque ele sofria bullying, porque ele não era bom em esportes, ele gostava de ler, era um nerd, digamos assim. Então, ele viveu um deserto nessas escolas e pedia, pelo amor de Deus, para o pai tirá-lo. E o pai tirou e confiou o Lewis aos cuidados de um professor particular, chamado Kilpatrick. E esse é que permitiu que ele entrasse em Oxford. Mas pode continuar? Por que a educação está desértica hoje em dia? Podemos citar vários motivos. Professores ganhando mal e sobrecarregados. Pode continuar. Professores e alunos insatisfeitos que só fazem o que e porque são obrigados a fazer, ninguém gosta de ir para a escola. Aulas unilaterais e impositivas, nada de dinâmicas. Professores dadores de aula que vão para a aula, dão a aula e vão embora. Professores e alunos sem rumo, sem saber para que vieram e o que estão fazendo ali. Professores e alunos que pensam que todo projeto, toda iniciativa pode até ser motivadora e bela, mas não repousa numa realidade, apenas uma visão subjetiva ou formal, sem implicações na prática. Então, existem muitos projetos mirabolantes, mas que não têm efeitos na prática. O divórcio entre a teoria e a prática, que eu vi muito no meu curso de pedagogia, conhecimentos fragmentários, pois lhes faltam fundamento e unidade, nexo, coerência, sentido não apenas material, mas transcendente. Então, vamos usar essa metáfora mais um pouquinho do deserto. Imagine você perdido num deserto. Você está com fome, com sede, o sol está escaldante, você olha para um lado, vê dunas, olha para o outro, dunas, olha para o outro lado ainda, mais dunas, e só dunas para tudo quanto é lado. E você, desesperado, já engatinhando e de língua de fora, e eis que, de repente, você vê... Pode passar? A famosa miragem, a visão de um oásis no meio do deserto. E você pode se perguntar, mas para que serve essa visão? Provavelmente você, se é um homem ou mulher que nasceu e viveu numa cidade grande, vai dizer, não, isso é uma impressão dos meus sentidos, isso é uma ilusão, eu não vou cair nessa armadilha. Eu vou voltar as costas e ir para o outro lado, porque isso certamente é só uma ilusão e uma bobagem da minha cabeça. E você imagina que, nessa hora, topa com o beduíno, um homem do deserto, que está acostumado a essas aparições. E ele diz para você, que você está louco? O que você está fazendo, dando as costas para essa miragem? Você devia estar feliz, você devia estar... indo em direção a ela. Então, eu poderia perguntar para você, o que você acha que uma miragem dessas pode ser de utilidade para esse homem, para essa mulher perdida no deserto? Provavelmente você dirá, isso pode dar motivação para ele. E, mais uma vez, os sentimentos falando mais alto, que em nível subjetivo é que se daria a utilidade dessa miragem. Mas o beduíno poderia continuar dizendo, não é só uma questão subjetiva de emoções e emocionalismo que estamos tratando aqui, porque a miragem é uma projeção de uma realidade que existe de fato lá na frente, só que ela está distorcida, ela parece mais próxima do que está na realidade. Às vezes ela aparece de ponta cabeça, às vezes ela aparece virada para baixo.
mas é uma projeção de uma realidade que existe concretamente, de fato, lá na frente. Então, pode passar. A miragem é uma coisa tão concreta que é possível tirar fotos de miragem. Então, eu trouxe aqui para vocês, pode passar, algumas fotos de miragens. Essa é um lago no meio do deserto. A próxima é um ônibus. Na verdade, parecem que são dois, mas é um só. E você pode me dizer qual dos dois é o real, por causa do homem que está parado lá, cuja sombra se vê do lado do ônibus de verdade, e um hotel no meio do deserto. E são fotos de miragens. E qual que é a utilidade que a miragem pode ter? Ela te dá o norte, ela te dá o rumo, ela te dá a direção para onde você tem que andar. E como toda utopia, todo projeto que você tem, todo sonho que você tem, a miragem ela pode te dar um sentido para viver, um sentido para o seu trabalho, para seu esforço. Pode passar. Mas o que a abolição do homem tem a ver com tudo isso, com o homem no deserto e com irrigar desertos? A Abolição do Homem é um livro sobre educação, feito a partir de palestras que foram dadas em 1943 na Durham University, voltados para professores. Livros didáticos, qual a importância? Essa é a pergunta que ele faz no início. É uma crítica ao livro verde, que é The Control of Language, a Critical Approach to Reading and Writing, que é um livro que foi publicado em 1939, que o Lewis recebeu de graça como uma cortesia e resolveu escrever uma crítica sobre ele, mas ele não cita o nome do livro, ele chama o livro de Livro Verde, e os autores são dois, de Gaius e Tito. Então, continuando. O livro está contextualizado na fase histórica de formação do nazismo e de transição na educação. A educação antiga era uma espécie de propagação, homens transmitindo a humanidade para outros homens. A nova é apenas propaganda. Então, ele constata essa educação nova no período do fim da guerra, e em que muitas coisas são dedicadas à propaganda na escola, em vez de formar realmente um ser humano. Começa sua temática sobre o sublime ou belo. Tendemos a escolher o sublime. Então, ele cita aí o Coleridge, que fala de uns turistas que veem uma cachoeira. Um chama a cachoeira, a queda d'água, de sublime, e outro chama ela de bela. Qual dos dois teria mais razão? O que chama ela de sublime, ele está falando não da cachoeira, na verdade, ele está falando do sentimento que ele tem ao ver a cachoeira. Então, cada vez mais nas escolas, eles exaltam o turista que chama de sublime, e cada vez mais nos livros escolares, o que se promove são os sentimentos que se tem sobre a realidade, não a realidade mesma. Então, o Lewis ele especula muito sobre que futuro que terá essa criança ao ser ensinada de que
o que vale na realidade são os sentimentos que ela tem, são as percepções que ela tem da realidade e não a realidade ela mesma. Será que esse sentimento de elevação é algo puramente subjetivo, caindo no subjetivismo, ou algo com fundamento no real? Pode passar. Se todos os sentimentos são subjetivos, eles são irracionais, ou seja, não tem razão alguma de ser. Então, se eles são irracionais, de duas uma, ou nós extinguimos os sentimentos e caímos no racionalismo, ou instituímos uma polícia sentimental e mental arbitrária. Ou seja, caímos no totalitarismo, como se previu no filme 1984 e no livro também. Ou seja, na falta de uma realidade concreta para determinar os nossos sentimentos, uma classe determinada da sociedade vai determinar o que nós devemos sentir ou não. Então, há uma ditadura dos sentimentos por essa classe que ele chama de os manipuladores. Pode continuar. A literatura não concorda com valores subjetivistas. Não é que o subjetivo não exista. Há a subjetividade e ela serve para alguma coisa. Mas o que o Lewis critica, na verdade, é o subjetivismo, ou seja, aquela visão de que a realidade não é o que importa, mas sim só a nossa leitura dela. Mas o universo todo não concorda com valores subjetivistas. A educação tem fins diferentes dependendo da concepção de homem, da antropologia filosófica que nós temos. Então, se nós temos uma visão subjetivista da realidade, em que só a nossa percepção é que importa e os nossos sentimentos é que importam, então não há uma visão da realidade concreta das coisas. E a gente cai, na verdade, no relativismo. Tudo acaba sendo relativo e não tem um padrão de comparação do certo e do errado. Então, não há uma resposta do objeto da realidade em relação a quem a observa. Não há essa resposta e esse mérito do objeto da pessoa que observa a realidade. Pode continuar. Ao contrário do que dizem os subjetivistas, que são relativistas, a ética e os valores são fundados em verdades absolutas e universais. Um exemplo que eu gosto de dar é você tentar localizar um ponto no espaço. Sem um referencial de absoluto, é impossível você localizar um ponto no espaço. Você precisa de um referencial. Por exemplo, numa lousa, você pode pôr um ponto no meio da lousa, ou no canto direito, ou no esquerdo, ou em cima e embaixo. Mas qual que vai ser o seu referencial? A própria moldura da lousa. Então, o eixo do X e do Y no plano cartesiano serve justamente para isso. Eles são padrões absolutos que servem como unidade de medida para localizar um ponto no espaço. Então, nos valores é a mesma coisa. Se nós não temos um padrão de comparação, um padrão de referência, nós caímos no relativismo e tudo acaba sendo relativo. Há uma resposta da realidade ao nosso inquérito, pois ela foi criada por Deus e nós, como imagem e semelhança de Deus, participamos dela. Então, o padrão absoluto não está na nossa concepção da realidade. A nossa concepção ela é restrita, ela é limitada, mas existe um padrão fora de nós que foi criado por Deus desde a criação. Lewis chamou essa tábua de valores amplos de Tao. Tao é a filosofia chinesa dos valores, e ele ampliou essa concepção para todos os valores
a ética de todas as nações, em todos os tempos, em todos os lugares. Tanto que, no final do livro Abolição do Homem, tem um apêndice com valores que são comparados em provérbios de épocas e de locais diferentes, sobre a amizade, a coragem. Então, ele compara provérbios de várias culturas indígenas, egípcias, gregas, e várias outras culturas que dizem as mesmas coisas sobre a amizade, a justiça, a tolerância e todos os valores que são universalizáveis. Pode continuar. Então, o homem é composto de razão, vontade e sentimentos. Esse que é a antropologia filosófica, a visão do ser humano. A razão domina o homem visceral por meio do peito, o elemento vigoroso. Então, qualquer dos três que se tornar um ismo, ou seja, uma radicalização em detrimento dos outros dois, das outras duas dimensões, torna-se destrutivo para a humanidade. O racionalismo, o tecnicismo, o subjetivismo, o relativismo, o moralismo, o absolutismo. Pode continuar. Por isso que ele diz que alguns que negam o peito, por exemplo, como um elemento intermediário entre a cabeça e a parte visceral, ele chama de homem sem peito, que não tem, que vivem um dualismo entre razão e emoções. E quais são as alternativas ao tal? Se nós negamos esses valores universais que toda cultura e toda a época valorizam, então, que outras alternativas se tem para a ética? Quais são os fins? O útil, o progressivo, o eficiente? Então, nós temos o progressivismo. Se o progressivismo, o evolucionismo fosse real, tudo que é mais novo seria sempre melhor, todas as coisas passadas piores. Não haveria entropia nem degradação. Já o utilitarismo diz que tudo que é útil é o que determina o que é bom. Mas a falta de compromisso, de interesse, de obrigação pessoal também destrói essa alternativa ao tal, como uma ética alternativa. E o behaviorismo, que é aquela filosofia introduzida por Skinner e por Pavlov. Serão os instintos suficientes para dizer o que é bom? Então, será que vale a pena eu dar um estímulo certo para ter a resposta certa sempre? Ou será que os estímulos também podem levar ao mal, à resposta errada? Então, qual é a ética da natureza? Se tudo são instintos, será que sempre tem que vencer o mais forte, como na natureza? Ou será que essa ética também é furada? Há uma guerra de instintos, a qual deles obedecer? Qual é o critério? Ética é diferente de comportamento, ao contrário do que os behavioristas acreditam, que o behaviorismo é, traduzindo para português, o comportamentalismo. Não o que se faz por causa dos outros, mas o que se faz porque deve ser feito. Então, o behaviorismo não vê a ética como uma coisa absoluta, mas sim uma questão de comportamento que é gerado por um estímulo e por uma resposta. Pode continuar. E nessa evolução da negação do tal e da valorização de éticas alternativas,
O último estágio virá quando, mediante a eugenia, a manipulação pré-natal e uma educação e propaganda baseados numa perfeita psicologia aplicada, o homem alcançar um completo domínio sobre si mesmo. A natureza humana será a última parte da natureza a se render ante o homem. A batalha estará definitivamente vencida. Mas a pergunta é: quem exatamente terá vencido? Então, essa luta do ser humano em controlar tudo, em querer controlar, inclusive, a ética das pessoas, ela vai acabar na própria extinção da raça humana, no controle do homem sobre o homem, e, com isso, dos manipuladores sobre o resto, os poderosos sobre o resto da humanidade. Pode continuar. Os manipuladores, nesse ponto, estarão em condição de escolher que tipo artificial de tal irão impor à raça humana, segundo as razões que lhes convierem. Pode continuar. Eles são os motivadores, os criadores de motivos. Mas de onde é que tiram esses motivos? Não que eles sejam homens maus. Eles não são homens em absoluto. Saindo do tal, eles caíram no vazio. Nem os objetos do condicionamento serão homens infelizes. Eles não são homens em absoluto, são artefatos. A conquista final do homem mostrou-se a abolição do homem. Não há nada intrinsecamente mal, apenas derivativamente, como a luz na escuridão e o calor e o frio. O calor é a ausência do frio, e a luz é a ausência da escuridão. Ou seja, o bem e o mal não se opõem como simetricamente opostos, como se fossem forças iguais, em direções opostas. Isso seria o maniqueísmo que diz isso, que o bem e o mal lutam com iguais forças. E um exemplo que eu gosto de citar para ilustrar o maniqueísmo é quando vocês lembram da imagem do He-Man e o esqueleto. E há uma imagem que os dois estão segurando em posições opostas à mesma espada. A diferença entre os dois, que tem o mesmo físico, é que um tem uma capa preta e o outro tem uma capa branca. E um tem a força, diz que tem a força, e o outro não tem. Então, o maniqueísmo é isso, de acreditar que o mal tem um princípio ativo, que ele é criativo, que ele pode criar coisas, quando não. Quando o mal, na verdade, é derivação do bem. Então, não existe nenhum mal sem um bem anterior. Não há nada intrinsecamente mal, só derivativamente. Na falta do bem, só o não ser o nada. O mal é decorrência. Pode continuar. Os manipuladores são seu próprio mal e destruição. Sou propenso a crer que os manipuladores odiariam os produtos da sua própria manipulação. Portanto, no mesmo momento da vitória do homem sobre a natureza, encontramos toda a raça humana sujeita a alguns poucos indivíduos, e esses indivíduos sujeitos àquilo que neles mesmos é puramente natural, aos seus impulsos irracionais. A natureza livre de valores controla os manipuladores e, por intermédio deles, toda a humanidade. A conquista do homem sobre a natureza revela-se, no momento da sua consumação, a conquista da natureza sobre o homem. Então, ele vai, a partir desse exemplo da cachoeira, da queda d'água, do subjetivismo nos livros didáticos que se infiltram no cotidiano das escolas, ele vai mostrando como isso vai minando o imaginário da criança, a ponto de ela chegar no deserto e acreditar que uma miragem não tem nenhuma relação com a realidade, e ela acaba morrendo na tentativa de sobrevida. Pode continuar. O que defende o tal?
O Tao defende o caminho dourado do meio. Não faça aos outros o que não quer que os outros façam a você. Confúcio. Os fins e os meios. Regresso infinito de justificações. Ou seja, será que eu posso justificar infinitamente uma coisa através de outra anterior? O Tao não é a consequência, mas o ponto de partida. Ou seja, em vez de eu tentar justificar as coisas voltando atrás infinitamente, chega uma hora que tem que haver um absoluto, tem que haver um início, tem que haver um ponto de partida, que são os grandes valores. Não é o moralismo que ele está defendendo, em que cada ato seu é determinado por uma regra, uma doutrina, não. A ética, ela é determinada por grandes pontos cardeais, como no caso da localização do ponto no espaço, existem o norte, sul, leste e oeste, existe a rosa dos ventos, que são os grandes pontos de orientação da nossa conduta. E o Tao é isso, são valores, grandes valores que orientam e dão o rumo, dão o norte à nossa vida cotidiana. O fundamento último, basilar universal, o certo e o errado em moldes bem abrangentes, eixos do gráfico que localizam um ponto no espaço, que eu já dei esse exemplo. Mais uma citação aqui do Abolição do Homem. Nunca houve e nunca haverá um juízo de valor radicalmente novo na história do mundo. Tudo aquilo que pretende ser um novo sistema, ou, como se diz agora, uma ideologia, consiste em fragmentos do próprio Tao, arbitrariamente arrancados do seu contexto, então hipertrofiados até a loucura em seu isolamento, mas devendo ainda ao Tao, e somente a ele, a validade que possui. Pode continuar. Então, ele faz uma comparação entre a ciência e a magia. Somente o Tao é capaz de prover uma lei de ação humana comum que possa abarcar legisladores e legislados igualmente. Então, o Tao, ele é esse referencial universal e acima de todos os legisladores, que vale para... É como se fosse a lei internacional que a ONU controla, que vale para todas as nações. O grande esforço da bruxaria e o grande esforço científico são irmãos gêmeos. Um deles era doente e morreu, o outro era forte e sobreviveu, mas eram gêmeos, nasceram do mesmo impulso, que é o controle da natureza, exatamente. Para os sábios da antiguidade, o problema principal era como conformar a alma à realidade, e a solução encontrada foi o conhecimento, a autodisciplina e a virtude. Tanto para a bruxaria quanto para a ciência aplicada, o problema é como subjugar a realidade aos desejos dos homens, e a solução encontrada foi uma técnica. Então, o que motiva a ciência e a magia é a mesma coisa, ou seja, tentar controlar os elementos da natureza para algum fim maior. E sendo que a ciência teve sucesso porque defendia o método científico e a magia fracassou. Pode continuar. Então, qual que é a visão, a miração? Mirandum significa visão, utopia, utopos, que é o não lugar, o lugar que nós projetamos. Então, qual que é a visão que nós temos que ter, que é a visão correta? Não há nenhuma utilidade em tentar enxergar o que está por trás dos primeiros princípios. Então, as grandes teorias totalizadoras, como o comunismo e a psicanálise, tentam achar uma explicação por trás de todas
as coisas que acontecem no dia a dia, sendo ou a luta de classes ou o impulso sexual. Então, mas se você for enxergar por trás das coisas infinitamente, você vai chegar a um mundo invisível, que não tem substância, que não tem concreticidade. Se você enxergar o que está por trás de todas as coisas, sem exceção, então tudo se tornará transparente para você. Mas um mundo completamente transparente é um mundo invisível. Ver o que está por trás de todas as coisas é o mesmo que não ver nada. Ao invés disso, Liz nos convida a ver as coisas como elas são e cair na real, não só no sentido de deixar de ter ideias psicodélicas, mas de olhar para além do aqui e agora, para além do real, partindo do concreto. Por isso, a via do concreto e do real é a via mais importante e segura para uma visão maior, para abrir o horizonte. Pode continuar. E vamos agora ver o que diz o cristianismo. Ele diz que há valores intrínsecos, reais e verdadeiros. Existe uma realidade fora da percepção humana, e essa realidade é dada por Deus. O avanço real da moralidade e não meras inovações ou modas. Então, a moralidade ela existe para ser avançada, para que haja uma melhoria de fato, que o mundo melhore de fato, e não simplesmente que tenha novos valores, se é que isso existe. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Então, em relação ao dito do Confúcio, isso já é um avanço, porque antes o Confúcio dizia para não fazer o que nós não queríamos que fizessem conosco. Agora, Cristo já disse que nós devemos fazer, é positivo, o que em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, ou seja, é uma ordem positiva de nós fazermos alguma coisa ativamente e não só evitarmos coisas. O homem não é onipotente ou independente. Aquilo que chamamos de poder do homem é, na realidade, um poder que alguns homens possuem e, por sua vez, podem ou não delegar ao resto dos homens. Novamente, no que se refere ao poder do avião ou do rádio, o homem é tanto paciente ou objeto como possuidor de tal poder, uma vez que ele é alvo tanto das bombas quanto da propaganda. Então, na verdade, se nós seguimos uma ética subjetivista, nós delegamos a poucas pessoas que têm o poder a prerrogativa de ditar o que nós devemos ver como certo e errado. E isso vem de uma propaganda, e isso se pode observar nos regimes totalitários. Mas o que é imaginação? Sem a imaginação, o homem no deserto não teria encontrado a sua miragem. E ela está relacionada à memória, às musas, às deusas, às moiras e à mitologia. Diz a mitologia que Zeus, quando viu que o ser humano era limitado, principalmente ele tinha uma avaria na sua memória, ele esquecia quem ele era, e ele, para tentar salvar a humanidade, enviou à humanidade as musas, que eram deusas que possuíam as melhores qualidades de todas as deusas e cuja função era simplesmente essa, de inspirar aqueles que têm imaginação e têm a visão para lembrar o restante da humanidade das coisas que realmente importam. E esses seres humanos são os poetas. Os poetas é que se inspiram com as musas e lembram das coisas que realmente importam. Então, a imaginação tem a ver com identidade individual e cultural, com participação, com a experiência, com a existência, com a percepção, com o sentido,
com a consciência, com o senso crítico. A imaginação tem a ver com a arte e com a educação, com a magia, com mago, imago, utopia, sonho, ideal, projeto, imagem, mirandum, visão, ilusão, joy, Sehnsucht, amor, ética, moral, valores, sabedoria, língua e literatura, clássicos contos de fada, suspensão da descrença, como dizia Coleridge. Pode continuar. E por ser tão imaginativa, é que a mitologia é tão atrativa. Quem é que não gosta de ouvir um bom mito? E a mitologia diz que no princípio eram as moiras, ou fadas, as imagens gregas do destino. Elas foram reduzidas a partir de Hesíodo a três: a Cloto, a Tecelã, que tecia o fim da vida, a Lequesis, a partilhadora, que media o comprimento do fio, e a Atropos, a inevitável, que cortava o fio da vida. Até Zeus era a ela sujeito. Então, as moiras, que são as fadas, elas cuidavam do destino. Fatos vem de fantasia também, que é o destino, o sentido da vida. Pareciam como coxas, indicando lentidão. Os romanos as rebatizaram de parcas, divindades do nascimento e da morte. Em Cristo, o mito se tornou fato. E essa história é de Tolkien. Quando Lewis estava namorando o cristianismo, porque já tinha lido muitos livros de autores que depois ele descobriu que eram cristãos e que ele gostava, o Tolkien dizia: Lewis, por que você gosta tanto dos mitos? Ora, porque os mitos falam da realidade, de realidades que vão além da nossa realidade. Pois é, disse o Tolkien, mas você não, os mitos não lembram um outro mito que é ainda mais significativo, que é o mito da paixão? É verdade, disse o Lewis. E eles têm todos a mesma estrutura, de um Deus que se compadece com uma humanidade decaída, que está com um problema sério e precisa de salvação. E ele desce até a humanidade, se relaciona com a humanidade e morre e sobe de novo na ascensão e traz com ele toda a humanidade, salvando-a. Pois é verdade. Todos os mitos têm essa mesma estrutura. Então, diz o Tolkien, a diferença do mito do cristianismo para os outros mitos é que em Cristo o mito se tornou fato. A verdade e a mitologia se casaram. E a realidade pôde, então, aflorar de vez. Esse foi o argumento que fez com que Lewis se curvasse naquela noite, se ajoelhasse no chão e reconhecesse que Deus é Deus criador e criador, inclusive, de todos os mitos. Pode continuar. A imaginação tem a ver com a arte. O que as artes têm em comum é o apelo para a imaginação e ao sublime. A imaginação tem uma função tão importante quanto o intelecto para a conquista do saber. Enquanto a razão é órgão da verdade, a imaginação é órgão do sentido, dizia Lewis. A relação entre a palavra e a imagem sempre fascinou os seres humanos, mas é um mistério. Na verdade, trata-se da saudade arquetípica que o homem, enquanto portador da imagem de Deus, tem do seu Criador. Daí a interface entre arte, ética e educação. Então, o ser humano, como imago Dei, ele é portador dessa imagem de Deus, e por isso a imaginação é uma porta potencialmente aberta para o diálogo entre a divindade e o ser humano. E foi essa porta que Deus usou na vida do Lewis para ele se converter ao cristianismo, porque a razão dele estava
completamente bloqueada, ele já não acreditava mais na religião instituída, ele não acreditava mais nas instituições religiosas nem nos religiosos, mas ele viu que, através da imaginação, ele podia voltar a ter um contato com o sobrenatural, com o transcendente. Pode continuar. Então, imaginação também tem a ver com o lúdico. O Homo ludens já se destacava, em Homo ludens já se destacava o aspecto inalienável do homem, sua capacidade imagética ou lúdica, do jogo e da festa. Educação significa extrair o ser de dentro, eduscere, tirar de dentro o ser. Mais que humano, o lúdico é um traço divino, imago Dei. O humano é o análogo ao divino, em plano inferior. A educação é um projeto de formação, ou Bildung, do ser. Educação é o compromisso com a razão, mas também com o lúdico, a imaginação, o sentido da vida e a experiência vital. Pode continuar. E a Marilena Chauí nos faz o favor de tentar definir isso que é tão indefinível. A imaginação surge como algo impreciso, situada entre dois tipos de invenção: criação inteligente e inovadora de um lado, exagero, invencionice e mentira de outro. No primeiro caso, ela faz aparecer o que não existia ou mostra ser possível algo que não existe. No segundo caso, ela é incapaz de reproduzir o existente ou o acontecido. Com isso, nossas frases cotidianas apontam a dois principais sentidos da imaginação: criadora e reprodutora. Não é que a imaginação é agora a tábua de salvação para tudo. Ela pode enganar, sim, mas como existe a alucinação, uma pessoa no deserto ela pode ter alucinações também, em vez de ver a miragem. Mas isso que faz com que tenhamos que tratar a imaginação como tudo na vida, com parcimônia, com sabedoria, com discernimento. Pode continuar. Então, os contos de fada têm essa característica de dar um tratamento saudável à imaginação. E elas têm três funções em Tolkien. Tolkien escreveu um artigo longo sobre os contos de fadas. O primeiro é o consolo, a esperança de sentido na vida e no sofrimento humano. Quando o era uma vez termina em viver um feliz para sempre, é que se vê esse consolo. O escape, resistir às visões ordinárias e superficiais do homem e da vida. Não há pessoa ordinária, disse C.S. Lewis. Então, o conto de fadas ele tira a gente dessa mesmice do dia a dia e nos transporta para uma realidade maravilhosa e encantadora. E recuperação, fomento de uma moral do bom senso, da prudência, da sabedoria e de uma forma de vida salutar mais semelhante a que Deus planejou que ela fosse. Pode passar adiante agora? Já dado o avançado da hora. A literatura, então, é a imaginação em letras, e o mundo de Nárnia pode avançar. Foi o que Lewis descobriu como uma forma de tratamento do imaginário de uma forma saudável. Pode continuar. Então, Lewis tem uma base, ele tem bases da educação, a própria formação clássica, o trivium e o quadrivium, a biografia de sua busca por Joy. Surprised by Joy é a sua autobiografia, surpreendido pela alegria. Batismo de sua mente por George MacDonald, que ele deu aos 15 ou 16 anos. Sua autoridade como acadêmico e profissional das letras, autor estudioso, doutor honoris causa em Divinity. Os tempos de guerra, a crítica contra o cientificismo, snobberismo e bulverismo, ciência do contra. Pode continuar. Finalidades da educação.
são formar pessoas para levarem uma vida boa, o que é bom. Unir razão, imaginação e emoção em torno do ser. Envolver os sujeitos em sua integralidade, mente, coração e espírito. ênfase nas artes liberais, no trivium e no quadrivium, e não nos dados, em dados. Repensar os currículos. O que é essencial é ensinar. Não a ditadura da maioria, nivelação por baixo. Lutar contra as gangues, o inner ring, o bullying, e gerar um clima motivador para os estudos. Pode continuar. Resgatar o prazer, o lúdico na aprendizagem. Ele defendia uma educação integral, também chamada de holística. Educação entendida como paideia, mente, razão, intelecto, corpo, sentidos, alma e coração. A mente como órgão da verdade e a imaginação como órgão do sentido. Casamento da relação, reflexão crítica, inclusive teológica, com a imaginação poética. Proposta significativa, contrária às escolas experimentais fomentadoras da autossuficiência e pragmatismo utilitarista. Pode continuar. E ele trata muito bem da questão da verdade, como algo que realmente existe. Hoje nós tendemos a dizer, não existe a verdade, existem as verdades. Mas sem a verdade, as verdades também não existem. Não é que nós tenhamos o controle sobre essa verdade. Ninguém é dono da verdade, mas ela existe lá fora. A educação pressupõe que existam a priori absolutos. Se não há verdade, não há educação para a verdade. A educação pressupõe uma lei moral ou natural, o tal. Educação é do ser e é conduzir para fora o ser, com todas as suas potencialidades e complexidade. É o último potencial, ou seja, o máximo de ser que se pode alcançar. Pode continuar. Resumindo, então, abolição dos homens, mais controle da natureza, mais controle da consciência, gera abolição do homem. Remédio. Trabalho com imaginação e com a literatura para uma visão mais equilibrada da vida e do homem, em um mundo racionalista, materialista e cientificista. Só assim impediremos a derrubada de árvores e sua devassidão, e, pelo contrário, faremos o deserto verdejar. É isso, então. Muito obrigada. Gabriele, muito obrigado. Excelente palestra. Bom, como a gente já conversou algumas vezes, esse tema me interessa bastante, principalmente a aplicação disso para a área do ensino de ciências, né? Eu tenho tentado encontrar algum caminho a partir da ficção científica, né? Então, tenho tentado ler os livros e interpretar a partir daí. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Eu gostaria agora de abrir para perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, trocar alguma ideia, questionar? Pode abrir o microfone. Estamos abertos. Então, deixa eu fazer uma pergunta. O Guerra está falando. Uhum. A gente tem vivido, às vezes, momentos de tribulação que a gente chama de deserto, ou ele mesmo chama de deserto, ou na introdução da Gabriela, ela mostrou essa realidade da falta de sentido de algumas coisas, ou como é que eu vou dizer, ou ela mostrou aquelas miragens, aquela situação sem saída, e de repente aparece ali uma miragem que diz, de repente tem uma saída assim. E isso, a nível prático, parece que desperta a esperança, né, de que dá para superar a dificuldade daquele momento. E nesse sentido, eu acho que
poderia a Gabriela elucidar ou estender um pouco mais, assim, além do que os Lewis afirma, mas das soluções que ela mesma achou de superação das dificuldades e a aplicação desse princípio da imaginação para superar as dificuldades ou da ilusão ou da esperança. Eu acho que dá para desenvolver um pouco mais esse lado. Então, ficaria curioso se ela pudesse desenvolver um pouco esse argumento da ilusão, da fata morgana, ou como é que ela chamaria, para a superação de momentos de deserto nas nossas vidas aí. Certo. Pode responder? Pode. Obrigada, Guerra, muito bem colocado. Você falou em ilusão, e é curioso que na língua espanhola a palavra ilusión tem uma carga muito mais positiva do que na nossa cultura. Ilusión significa tudo aquilo que você almeja e busca de todo o coração, e que é uma ausência que você sente, que parece que só tem uma chave que encaixa nessa fechadura. A gente percebe isso na nossa cultura quando a gente fala que uma pessoa está iludida. Ela é negativo que ela esteja iludida, mas quando a gente fala que ela está desiludida, também é negativo. Ou seja, há uma potencialidade positiva na ilusão, que não a ilusão no sentido de engano, de invencionice, mas no sentido de enxergar uma saída, como você mesmo disse, uma saída onde parece que ela não existe. Aí eu lembro também do Tolkien e do Senhor dos Anéis. O Frodo, ele se coloca em situações que parece que não tem saída de jeito nenhum, e de repente acontece alguma coisa que salva. Então, esse de repente, muitas pessoas que não têm imaginação, elas não veem não têm essa visão. Então, elas podem passar reto na solução do seu problema sem perceber. Então, a imaginação, ela é esse ampliador de horizontes, esse potencial de esperança que a pessoa, mesmo ela estando numa situação sem saída, ela pode ainda apelar. Então, a imaginação, ela tem esse poder de nos motivar e nos dar uma luz, mesmo no final do túnel. Então, eu acho que a imaginação, ela serve para isso, para nos dar uma visão de algo que não necessariamente é uma ilusão, uma invencionice, mas que aponta para algo realmente existente, para além do aqui e agora, para além do que as circunstâncias estão ditando. Então, não sei se eu respondi. Posso comentar mais? Sim, pode. Tá muito interessante esse papo. Certa vez eu vi um comentário que me chamou a atenção e que eu gosto de usar de vez em quando, que é assim, porque a nossa mente às vezes fala, não, isso é impossível, isso não vai dar para várias coisas, né? A gente tem esse filtro automático. E aí eu li um autor, ele falava assim, quando em conflito, a imaginação vence a razão. Então, em vez de dizer isso é impossível, a gente dizer, não, se acontecer tais e tais fatos, daí é possível. Daí se usa a imaginação, o que deveria acontecer para aquela situação impossível virar possível. E tem uma sabedoria grande nesse tipo de situação, ou até mexe até com a fé nossa, né? Dizer, poxa, se Deus intervir, daí dá, né? Mais ou menos assim. Mas eu sozinho não vou conseguir, mas se tiver alguma situação
que possa me livrar do enrosco que eu estou, aí de repente é possível, né, vencer essa situação. Então, eu vejo super importante esse tema da imaginação, ele sempre me instiga de novo a dizer para mim mesmo, quando minha mente diz, não, agora tá, isso aqui não vai dar, né? Hum. E aí, de novo, a gente entrar pro lado da imaginação, dizer, do jeito que está agora não dá, mas se acontecer tais e tais fatos, daí vai dar. Isso é um desafio para o nosso dia a dia. E nesse sentido, eu acho que o Tolkien, ele tem, Tolkien não, você falou do C.S. Lewis, né? Estou já confundindo, você falou depois do Tolkien, mas tem uma sabedoria bem boa. Ele, claro, ele desenvolve, assim, filosoficamente o tema, mas para o nosso chão aqui, a gente vê que como é que fala? Tem razão de ser exatamente essa, tem aplicação prática a esse seu arrazoado filosófico, né? Uma coisa que eu vou reclamar com o Lewis quando eu chegar no céu é que ele não explorou o suficiente a relação da imaginação com a fé, porque a imaginação, sem imaginação é impossível ter fé. Você não consegue acreditar em alguma coisa sem ativar o seu lado imaginativo. É claro que a fé também tem a ver com a razão, não é uma relação exclusiva, mas a fé tem a ver com a imaginação, sim. E foi essa via que levou o Lewis a se converter ao cristianismo também. Eu até acho que o Espírito Santo ele convive no mesmo espaço que a nossa imaginação. Às vezes tem essa impressão. Eu vi agora eu não lembro o nome do filósofo, mas era oriental, cristão também. Ele dizia que eu acho que foi o Otmani, mas não tenho certeza. Ele diz que o momento da oração é o momento da máxima imaginação possível, porque você está falando com uma pessoa que você não vê. Uhum. Muito bom. Maravilha. Isso está ligado também com tem um texto do Viktor Frankl, né, em busca de sentido, né? O Lewis, quando ele fala da imaginação como órgão do significado, me remete muito a esse anseio humano de busca de sentido, de significado e propósito, que eu acho que aí, por exemplo, Tolkien, a Gabi citou aqui quando Tolkien trata no Árvore e Folha, né, sobre os usos do conto de fada como um consolo, um escape, né, recuperação. Isso envolve também a construção, por meio da imaginação, de afetos esperançosos, né? Grande parte disso, acho que o Gerhard coloca, me lembra muito do papel da imaginação no cultivo da esperança, né? Que é, trocando em miúdos, também uma virtude teológica, né? O A fé, a amor esperança e o amor. São os três exatamente, que estão ligados à imaginação. implementou. E eu quero colocar uma pergunta, Gabi. Geralmente, quando a gente trabalha a ideia de imaginação, a gente, e a sua palestra, toca muito na importância da literatura, do romance de formação. Tem um termo específico, mas eu não sei se eu sei pronunciar correto, acho que é Bildungsroman, uma coisa assim. Bildungsroman. Perfeito. Sobre o uso, a literatura como uma arte imaginativa, né? Mas como você comentou, o Lewis não deixar, talvez, isso expresso, o uso de uma imaginação teológica. Você comentou sobre a oração. Você poderia dar outros exemplos de como a imaginação teológica ela está presente, seja na prática
de fé ou no ensino da própria teologia? Uma implicação educacional? Sim. Um exemplo que eu posso dar é o próprio uso da liturgia na igreja. A liturgia, o que é? Além de uma série de simbologias que usamos para expressar a nossa fé. Isso é muito claro na minha confissão anglicana, porque a liturgia é muito valorizada e existem ritos muito claros e momentos muito delimitados no culto. Então, há o momento do credo, há o momento da confissão, há o momento da Santa Eucaristia, e há um momento para tudo que tem a ver com a nossa essência como ser humano. E os símbolos, eles nada mais são do que mediadores do nosso mundo imaginário para as realidades que não podem ser expressas pela literatura, pela razão propriamente dita. Então, a imaginação serve para isso também, para mediar a nossa incapacidade de expressar coisas ligadas à fé e à religião. Então, quando termina a nossa capacidade de expressão, a gente inicia a nossa capacidade de simbologia. Então, os símbolos servem para isso, para mediar o nosso defeito, a nossa limitação em expressar a nossa fé. Perfeito. Eu queria continuar, mas eu vou passar para o Oséias. Isso. Pode falar, Oséias. Oi, Gabi. Nesse tema da imaginação, como é que você vê a diferença do processo de aprendizagem de uma criança e de um adulto e o quanto que a criança tem esse componente da imaginação mais natural e fluido e, ao mesmo tempo, que ao longo do crescimento a criança vai recebendo, não inventa meninos, né? E a gente cresce embotando um pouco essa capacidade de imaginação, né? E aí chega Jesus Cristo e fala para a gente que se a gente não se tornar como uma criança, não entra no reino de Nárnia, não, no reino do céu. É verdade. Mas o Chesterton também dizia que os contos de fadas são a literatura que ele mais apreciava na infância e voltou a apreciar depois da meia-idade. Ou seja, é mentira dizer que os contos de fada não apelam ao adulto. Pelo contrário, o adulto ele também tem imaginação. O problema é que ele bloqueou, como você mesmo disse. Nós temos vários mecanismos de defesa e, principalmente, eu chamo de orgulho, né? Porque achamos que tudo que é voltado à imaginação é infantil, é pueril e tudo mais. E essa imaginação ela está presente. Se nós deixarmos de lado esses mecanismos de defesa, se aflora de novo a nossa capacidade imaginativa. Um exemplo disso são o sucesso que fazem as séries e filmes voltados para o mundo imaginário, como a ficção científica, o próprio Senhor dos Anéis, agora tem a série nova aí dos Anéis do Poder, e os mitos também. Então, essa distinção ela é artificial. E o fato dos livros infantis ficarem separados dos livros dos adultos, eu acho que é um preconceito, porque muitos livros infantis servem para adultos também. E o que não serve para adulto não serve para criança também. E o Lewis deixa bem claro isso, que a literatura ela tem um apelo universal,
não é de 8 a 80, não é só para criança. E nosso preconceito é de achar que tudo que é voltado para criança é infantil e, portanto, é de segunda categoria, e não é verdade. Perfeito. Gabi, temos a Camila levantou a mão, né? Como que está o seu tempo? Porque aí, dependendo do que você tiver, depois da Camila a gente finaliza. Isso. Perfeito. Camila, pode abrir o microfone. Ou ela está aí, ou ela caiu. Está aí. Pode Não, falar. estou aqui. Então, professora, eu queria agradecer a sua palestra maravilhosa. E eu queria fazer assim uma pergunta mais assim pessoal, de saber como foi quando você teve o primeiro contato com os livros do C.S. Lewis, o que você achou dos livros dele, qual foi a sua impressão? Eu estou lendo um livro dele e muitas pessoas me falam, nossa, eu achei essa leitura muito difícil, eu tive que ler 2 vezes. E eu, particularmente, estou achando a leitura dele muito, eu não diria fácil, mas eu estou conseguindo compreender, até porque eu estou lendo com mais calma. Mas eu queria perguntar para a senhora como que foi a primeira vez, assim, o que você sentiu quando leu os livros dele? Tá, é uma história longa, e não precisa me chamar de senhora não, tá? Porque eu me sinto velha. Mas, então, o meu primeiro contato com os livros do Lewis foi um desenho animado que eu vi na televisão, que tinha na época do Natal. Mas na época eu não fazia nenhuma relação ainda com o cristianismo, só sei que eu ficava muito emocionada com a cena do leão morrendo e depois muito feliz com o leão ressuscitando, e eu viajei mesmo no desenho. Eu me identifiquei, mas não identifiquei logo com o cristianismo, eu era muito pequena também para isso, né? Mas depois os meus irmãos jovens já, que são mais velhos do que eu, bem mais velhos, e eles estudaram as crônicas no grupo de jovens da igreja, que tinha relação com a BU. Então, eu que sempre me fuçava nas coisas dos jovens, queria ser adulta também, então eu peguei os livros e li, e gostei muito também. Mas depois, quando eu entrei no mestrado, e a ideia do meu ex-orientador, que conversou comigo 3 horas seguidas sobre Lewis e autores semelhantes, no primeiro ano da minha graduação, depois ele se tornou meu orientador, ele disse, eu só te oriento com uma condição, se você estudar o autor que nos uniu, que nos fez ter essa primeira conversa de 3 horas. Então, mas quando eu comecei a estudar o Lewis no mestrado, eu me desesperei, porque na época também não haviam traduções boas, meu inglês ainda não era tão bom, e eu fui obrigada a ir aos Estados Unidos buscar os livros e conversar com pessoas que compreendiam melhor, e eu tive muita dificuldade de entender, tanto que eu convenci o meu orientador a não estudar o Lewis no mestrado, porque eu não me sentia preparada. Então, ele me sugeriu de eu ler o Josef Pieper, que é um filósofo alemão, teólogo, que traduziu o Lewis para o alemão. E ele me deu a base filosófica, porque tem que ter base filosófica para entender o Lewis, senão fica difícil realmente. Exatamente. Mas algumas traduções também não são boas, então fica mais difícil ainda quando a tradução é ruim. Então, fica aí a dica também de vocês tentarem ver a tradução de quem é feita. Perfeito. Gabi? Respondi, Camila, está respondido? Sim, respondeu. Muito obrigada. Nada. Bom, eu queria ver se a Evelise está aí na sala, se ela tá tudo ok. Evelise, pode falar. Estou aqui, sim. Vai aí, Evelise, meio dá um oi para a Gabi. Professora Gabriele,
Realmente é uma honra, né? É uma honra te ouvir novamente. Sempre é muito bom, né? E assim, só tenho a agradecer mesmo, né? Porque a gente sabe como que é corrida, né? A vida a sua vida, né? Enquanto docente aí, enquanto escritora, tradutora, todas essas funções aí, e abrir uma brechinha na sua agenda para vir falar com a gente num domingo à tarde. Olha, realmente, gente, não tem nem como agradecer isso. Foi um prazer. Então, parabéns, parabéns pela sua fala, foi excelente, assim, é algo que realmente nos enriquece, né, como iniciantes aí nessa caminhada, né, nas obras de Lewis. Então, assim, muito obrigada mesmo. Só agradecer mesmo e elogiar, que foi maravilhoso mesmo. Assim, nosso domingo ficou perfeito com essa palestra de hoje. Muito Tá obrigada, bom. professora. Sucesso. Eu que agradeço. Foi um prazer. Beijo. Um beijo. Gabi, a Evelise é professora de letras, formou ano passado, esse ano está dando aula aí para uma criançada, super dedicada, mãezona, uma esposa muito dedicada também, e está colaborando com a gente, está ajudando a gente no C.S. Lewis Talk, e incentivando a gurizada a ler o C.S. Lewis, né? Legal. Participou ano passado do nosso projeto de extensão, lendo o C.S. Lewis, e está aí na batalha. Bom, gostaria de agradecer a todos pela participação, em especial a Gabriele pela disposição, ficamos muito felizes, foi excelente. Meu sentimento é que a gente poderia continuar aqui conversando por algumas outras horas, porque eu estou cheio de perguntas, mas é sempre muito bom, esse tema me interessa muito, né? E nossa esperança é poder fomentar, de alguma maneira, fomentar a aprendizagem sobre o Lewis, né? Divulgar a obra dele. Muito obrigado, tá bom? É isso. Sou grato a todos. Vou finalizar aqui a nossa gravação, mas estamos todos dispensados. Muito obrigado, pessoal. Obrigadão, Gabriele. Tchau. Até Obrigado. mais. Até mais.